Brick Road. What happens if I... Just follow the yellow brick road. Oi, todo mundo! Bom, a minha palestra, ela vai falar sobre Follow the Yellow Brick Road, que... tá funcionando? Não funciona, moço. Ah. Bom, tá meio desalinhado, mas enfim, siga a estrada de tijolos amarelos. Eu comecei com esse filme porque eu vou falar justamente sobre isso, sobre a jornada para uma coisa que você quer muito. Esse filme é o meu musical favorito, O Mágico de Oz. E para quem não sabe a história, a Dorothy, ela veio do Kansas, de um furacão, foi parar em Oz. Chegando lá, ela queria muito voltar para casa. E para voltar para casa, a bruxa boa disse para ela, você tem que seguir o caminho de tijolos amarelos. Nesse caminho, ela encontrou bifurcações, ela teve que fazer a escolha, qual caminho eu vou seguir agora? Ela também encontrou monstros, mas ela também encontrou amigos, que são esses 3 amigos que ela fez. Lá no final do filme, quando eles chegam no mágico, eles percebem que tudo que eles queriam, desde o começo da jornada, estava sempre, o tempo todo com eles. E na verdade, o mais importante não foi chegar lá no mágico, porque o mágico era um charlatão, assim. Mas o mais importante de tudo era o caminho que eles tiveram que seguir. Bom, eu vou contar agora uma história da vida real. Essa é a Daniela Pucci, ela se formou na Unicamp, fez mestrado na Unicamp e ela fez doutorado em Stanford, sempre como uma das melhores alunas da sala dela. Com 28 anos, ela foi contratada para ser professora do MIT. E isso virou uma super repercussão no Brasil na época. E todo mundo pensava, nossa, ela é um exemplo que eu quero seguir de vida, assim. Sendo que, na verdade, ao contrário de que muita gente pensa, ela estava triste por dentro. Então, ela pegou uma semana, parou e pensou, o que é que vai fazer o seu coração feliz de verdade? E aí ela chegou numa conclusão, que era dançar tango. Então, ela largou toda a vida dela, toda essa carreira que era muito promissora, para viver dançando tango. E hoje em dia, ela ganha menos dinheiro. Ela disse, eu vivo uma vida mais modesta, mas porém eu sou mais realizada, mais feliz. Assim como ela, todo mundo aqui também tem um sonho, mas nem todo mundo tem a coragem de ir atrás dele. Porque às vezes a gente coloca um se. Se eu tivesse mais tempo, eu dedicaria a mim, faria tal coisa. Se eu fosse mais rico, aí eu ia conseguir fazer isso. E pronto, a gente se prendeu, a gente se colocou numa barreira que pode travar a gente para o resto das nossas vidas, fazer a gente estagnar. Isso é normal, porque desde quando a gente é criança, a gente foi ensinado a ser assim. Por exemplo, a gente está na escola e o professor fala, não faz pergunta idiota, não questiona as coisas. Então, a partir daí, a gente começa a seguir uma vida que todo mundo segue, que seria fazer a escola, se formar na faculdade, ter um emprego que dê dinheiro, conseguir começar a comprar coisas, bens materiais, celular, carro, casa, tudo isso, para então achar uma pessoa do sexo oposto, se apaixonar, fazer uma família e ser uma pessoa absolutamente normal. E qualquer coisa que saia disso, a gente cria um muro, a gente cria uma barreira para não sair da nossa zona de conforto. A gente fica colocando desculpas, fica colocando justificativas, as barreiras e fica pondo preconceito nas outras pessoas que fazem isso. Eu sei muito bem disso, porque eu passei por isso. Quando eu tinha 15 anos, eu escolhi que eu ia fazer música e eu escolhi fazer uma faculdade de regência. Com 15 anos, eu pensei, acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida e vai ser legal. Então, eu comecei e lá no meio da faculdade eu percebi que não era isso muito que me fazia feliz. Mas eu pensei, agora já era. Agora eu já estou quase terminando, vai ser isso, então eu continuei seguindo. Sendo que, na verdade, eu achava que fazendo isso, eu estava agradando os meus pais, e que o modo de ser feliz ia ser encontrar o meu príncipe encantado, e que aí ele ia me fazer feliz. Só que a verdade mesmo é que por dentro eu estava vazia, e eu estava me sentindo triste. E eu não sabia o que fazer. Então, por um processo de necessidade mesmo,
eu comecei a buscar uma coisa que me faça me mexer, né? E aí eu deparei com o teatro musical. Me perguntaram se eu tinha um sonho. E eu tinha um sonho, que era ser atriz de teatro musical. E eu pensava, mas isso está muito distante de mim, porque as pessoas que estão lá estudam balé desde que nasceram, as pessoas fazem teatro desde que nasceram. E apesar de eu cantar desde muito cedo, eu sempre achava que as pessoas que estavam lá eram bem mais preparadas, que eu não estava preparada. Até então que me falaram assim, mas só imagina a possibilidade de você ter chegado lá. E aí você conseguiu estar no palco e estar se apresentando. E daí eu pensei, nossa, eu acho que eu estaria muito mais feliz, o mais feliz que eu poderia estar agora. Então é aí que eu percebi que a gente precisa de uma coisa para correr atrás, para a gente se mexer mesmo. E o importante é que nenhuma escolha que a gente faz é para o resto da nossa vida. Eu achei que escolher tal faculdade tinha que fazer aquilo para o resto da minha vida. Na verdade, não. Se hoje eu quiser ser uma coisa e amanhã eu quiser ser uma coisa totalmente diferente do que eu estou falando aqui hoje, por que não? Qual o problema, né? A gente mesmo cria essa barreira. Então, eu decidi sair desse normal e ser o diferente. E não é fácil mesmo ser o diferente nessa sociedade que a gente foi mesmo moldado, né? E não é só por isso que eu agora que estou seguindo meus caminho de tijolinhos amarelos, não é por isso que agora eu sou só felicidade, magia, unicórnios, arco-íris. Não. Na verdade, eu tenho problemas que eu tenho que enfrentar. Tenho sempre que achar o equilíbrio. Por exemplo, a partir do momento que eu decidi seguir isso, eu tive que abrir mão de ver os meus pais todo fim de semana, como eu via antes, que eles moram em outra cidade. E aí, eu também parei de ver meus amigos de outra cidade, que eu via toda semana. E ao invés de focar nessas coisas que eu estava perdendo, eu comecei a tentar fazer um exercício de focar no que eu ia ganhar se eu fizesse essas escolhas. E todas essas escolhas precisam de prioridades. Então, para você tomar o caminho certo, você precisa ver o que é mais prioridade na sua vida agora. Infelizmente, não vai ser só coisas boas. Ao mesmo tempo que, a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer isso, eu também não larguei tudo e fui viver disso. Não, eu continuo dando aula de piano, eu resolvi me formar, porque eu sei que uma graduação é importante, né? Então, eu segui meio que o meio do caminho, mas eu estou indo para um caminho que eu sei que vai me fazer mais feliz. E a grande pergunta seria, mas você acha mesmo que você vai chegar lá? E assim, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu tenho muito medo que eu não chegue lá. Mas, na verdade, ter coragem de seguir o seu sonho não é não ter medo. E sim, a força de enfrentar e continuar seguindo com medo. E eu sei que por mais que, pode ser que eu não chegue lá, essa jornada que eu estou passando agora está sendo muito mais feliz, muito mais bonita do que a época que eu estava parada e triste. Então, as minhas duas prioridades que eu sigo agora, para todas as escolhas que eu faço na minha vida, são essas. Me encontrar e seguir o meu sonho. Porque eu percebi que essas duas coisas, elas estão correlacionadas e desalinhadas, correlacionadas. Bom, para você se encontrar, você precisa saber o que vai te fazer feliz. Você precisa dar um primeiro passo e seguir essa jornada, porque nessa jornada você aprende muito sobre você mesmo. Ao mesmo tempo que, para eu encontrar o meu sonho, eu precisei me encontrar. Eu precisei sair daquele estado de estar perdida, de estar parada e buscar algo que me fizesse feliz. Então, a reflexão que eu queria deixar para todo mundo aqui seria duas perguntas. Quem sou eu e o que eu quero fazer? O que eu quero fazer para a minha vida ser o melhor possível, ser o mais feliz possível. E essas duas perguntas são pequenas, parecem simples, mas na verdade elas precisam de reflexão, precisa de parar mesmo e pensar. E ter coragem de fazer essa pergunta para você mesmo. E quando você for pensar, você não pensa em dinheiro, pensa no futuro, será que vai dar certo? Não pensa se você vai estar decepcionando alguém, se vai estar decepcionando sua família. Você não pensa no julgamento dos outros, o que ele vai pensar se eu resolver fazer isso da minha vida? Não colocar nenhum porém. Não colocar
nenhuma dessas coisas nas suas respostas a essa pergunta. E aí, a partir do momento que vocês conseguirem, enfim, acharem a resposta dessa pergunta, vocês também vão estar, como eu, pelo caminho de tijolos amarelos. Eu queria deixar aqui uma mensagem que o mais importante é ter coragem de dar o primeiro passo. Porque, na verdade, a gente coloca essas barreiras para a gente não sair do lugar, não se mexer. Mas a partir do momento que você começa, você vê que aquilo vai te fazer bem e você não para mais. Então, como disse lá no filme, não tinha legenda, eu não sei se todo mundo entendeu, mas a Dora te pergunta, como é que eu faço, né, para chegar lá no Mágico de Oz? E daí a fada responde, it's always best to start at the beginning. Ou seja, é melhor sempre começar pelo começo. Então é simples assim, vocês precisam ter a coragem de dar o primeiro passo e a partir daí vocês inspirem outras pessoas a seguir esse caminho de tijolos amarelos que vai fazer vocês provavelmente mais felizes do que vocês estão agora. É isso. Muito obrigada.